O nosso corpo é a nossa casa e você não é o seu corpo. Já parou para pensar nisso? Hoje nós vamos falar de uma das 3 partes principais com as quais eu trabalho, né? Eu apoio minhas clientes a fazerem uma integração, um alinhamento, uma coerência, uma harmonização entre corpo, mente e alma. Hoje nós vamos falar do corpo. Às vezes a gente não tem a consciência de que o nosso corpo é a nossa casa, é o nosso templo, é onde nossa essência habita. Quem nós somos? Nós somos muito mais grandiosos e muito mais do que o nosso corpo. Já parou para pensar nisso? Então, nosso corpo é a nossa casa. E a pergunta primeira é: será que a gente tem cuidado bem da nossa casa? Do nosso corpo? Ou será que a gente vem se maltratando ao longo do tempo? Como é que tá a nossa conexão com o nosso corpo, a nossa comunhão com o nosso corpo? O nosso corpo é o nosso grande templo. A gente precisa cuidar bem dele. Uma das coisas que eu falo para os meus clientes, né, especialmente aí os empreendedores, que acabam fugindo, né, do autocuidado, sempre falam assim, eu não tenho tempo. Pois bem, cuidar de si, cuidar da própria saúde, cuidar do próprio corpo é estratégico para o negócio, para a carreira, para a vida. Porque se você não tá bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, as coisas começam a degringolar. A gente tem mais dificuldade de tomar boas decisões, a gente tem dificuldade de entrar em ação, a nossa autoestima fica abalada, consequentemente os nossos relacionamentos vão sendo impactados e por aí vai. Cuidar do seu corpo é olhar para esse templo, para essa casa, de uma maneira muito amorosa e cuidar de maneira integral. Eu falo sempre que tem o básico, né? Cuidar do corpo é básico. E o que se requer para cuidar muito bem do seu corpo? Claro que eu não sou médica nem nutricionista, mas eu estudo muito e eu vou a esses profissionais e eu me cuido constantemente. Então eu tenho um pouquinho de informação, tá? A ideia aqui é contribuir com você para elevar sua consciência, para que você possa se cuidar melhor do seu corpo também. É fundamental que a gente tenha uma boa qualidade de sono. Se a gente não dorme bem, não adianta só fazer atividade física, comer bem, beber água e tudo mais. Porque o sono, ele é fundamental para a regulação hormonal, para o metabolismo do nosso organismo, para o processamento cognitivo e por aí vai. Então, assim, cuidar muito bem da qualidade do seu sono é primordial para a sua vida. Algumas práticas podem contribuir, como, por exemplo, substituir as luzes da sua casa, do seu ambiente de trabalho, tirar a luz branca e colocar uma luz incandescente, aquela mais amarelinha. Porque a luz azul que a gente fala, que é proveniente das luzes que a gente vê como brancas, né, que são as de LED, do computador, do celular, do tablet, da televisão, elas atrapalham o nosso cognitivo e, consequentemente, atrapalham também o nosso sono. Então, se você puder, faça essas substituições. Existem também aqueles óculos de lente amarela e laranja ou vermelha, que eles bloqueiam a luz azul. Isso faz com que o seu cérebro tenha mais conforto, vamos dizer assim, e você, consequentemente, vai dormir melhor. Procure saber a respeito. Então, cuide bem do seu sono. Antes de dormir, evite fazer refeições ou refeições pesadas, horas antes de dormir. Desligue telas, desligue eletrônicos. Tenha um tempo de qualidade com você, de 2 horas antes do sono. Para quê? Para que seu cérebro vá entrando no ritmo ali do sono, né? A questão da alimentação, a cafeína, a gente sabe, né? Se você toma até 6 horas antes um cafezinho, antes de você ir para a cama, até tá ok, mas o ideal é até menos do que isso. E eu sei de pessoas que tomam café antes de dormir. Isso, tipo, tudo bem, você dorme, mas qual é a qualidade desse sono?
Então, começa por aí, começa a cuidar da higiene do seu sono. Crie um ritual, uma rotina para que você vá dormir melhor. Tenha um lençol gostoso para você dormir, se você puder. Deixe o seu quarto completamente escuro, aquele blackout mesmo, porque tudo isso vai ajudar no seu ciclo circadiano, na produção natural do seu corpo de melatonina, e assim você tem um sono de mais qualidade. Se possível, um lugar com menos ruído e uma temperatura também um pouquinho mais baixa. Mas, enfim, isso são questões bem profundas. Procure cuidar bem do seu sono. A outra coisa que é fundamental é a qualidade da alimentação. Como é que tá a sua alimentação? Será que você tem colocado para dentro da sua casa, do seu templo, lixo? Ou será que você tem colocado alimentos de qualidade? Isso é fundamental para a sua saúde, para o seu cognitivo, para a sua capacidade de tomar decisões, para o seu entusiasmo, a sua energia na sua vida. Então, como é que tá a sua alimentação? 80-20, tá tudo bem. Você fazer aí uma refeição ou comer alguma coisinha que você gosta, que não é considerada tão saudável, uma vez ou outra, né? Agora, isso é lugar comum, ou seja, é rotina? É todo dia? Aí já não é legal. Então, comece a observar a qualidade da sua alimentação, porque isso diz muito sobre você, da sua capacidade cognitiva, sua capacidade de liderar a sua própria vida, ou se você tem um negócio, uma equipe, a sua capacidade de tomar decisões. Como é que está a qualidade da sua alimentação? Se você não tem tanta certeza ou gostaria de ter um apoio, procure um nutricionista. É a pessoa mais indicada para contribuir com você nesse quesito. Então, observe. E aí você vai entender o que funciona melhor para você. Qual é o combustível que você está colocando para dentro. Isso é importante, porque a gente fala, não adianta você pôr combustível de jato no Fusca, não vai funcionar. E também não vai adiantar você pegar aí álcool de cozinha e colocar no seu carro, ele não vai andar direito. Então, assim, que tipo de combustível você tem colocado nesse templo, nessa máquina maravilhosa no seu corpo? Observe isso, cuide disso por amor a você. A outra questão do corpo é a água. Como é que tá a sua ingestão de água de qualidade diária? Não é água da torneira, é água de qualidade, água bem filtrada, água alcalina de preferência. Então, busca um filtro de qualidade se você tiver condições. Invista nisso, porque é uma questão de saúde. Nosso corpo, ele precisa de água para trabalhar bem, para funcionar bem. Todos os órgãos do nosso corpo precisam de água. Então, se hidrate bem, porque muitos dos sintomas que a gente experimenta ao longo do dia é desidratação. A gente pode sentir tristeza, desânimo, cansaço, sono por desidratação, inclusive fome. Então, cuide da qualidade da hidratação do seu corpo. Isso é fundamental para você pensar melhor, agir melhor e se sentir melhor também, porque isso vai impactar também nas suas emoções. Vamos lá, que mais que a gente precisa cuidar? Além da água, do sono e da alimentação, a gente precisa cuidar também do movimento. Nós não fomos feitos para ficarmos paradinhos, nós não somos estátuas. Nós não somos uma coluna de templo, que eu gosto de brincar. Nós somos nosso corpo, ele foi feito para entrar em movimento, entrar em ação. E claro que com o avanço tecnológico, a maioria de nós fica muito tempo parada ou numa mesma posição, seja sentada ou seja em pé, mas parada, não há movimento. Então, fazer uma atividade física regular, diária, se possível, de preferência, é primordial para o seu corpo ficar feliz, para ele criar uma estrutura de mais saúde. Isso ajuda inclusive na imunidade, ajuda na melhor disposição, no melhor
emocional, inclusive. Porque quando a gente pratica atividade física regular associada a uma boa hidratação, uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, nosso cérebro libera uma química positiva que contribui para emoções mais positivas. Percebe como que tá tudo conectado e alinhado? Então, para você se sentir melhor, inclusive ter uma autoestima melhor, você precisa cuidar dessas coisas que fazem parte do seu corpo. A gente não precisa cuidar do corpo, fazer atividade física só para se sentir mais bonito. Eu diria que se sentir mais bonito vai ser uma consequência, mas o mais importante é a gente ter saúde, disposição, vitalidade para desfrutar da vida, para ser o melhor que a gente pode ser. Com a gente mesmo, com as pessoas que a gente ama, no nosso trabalho, no nosso negócio. Faz sentido? Então vamos fazer atividade física, é fundamental. Não precisa ser musculação se você não gosta. Busca uma atividade que te dá prazer, que você goste de fazer. Pode ser dança, pode ser natação, pode ser beach tênis, pode ser musculação, pode ser uma arte marcial. O que te deixa feliz? Movimenta seu corpo, é importante, por amor a você. Combinado? Muito bem. Além disso, tem uma outra parte que a gente negligencia muitas vezes, mas que é fundamental. Uma das coisas que faz o nosso corpo ficar mais feliz, e a gente também, obviamente, é a parte de relacionamento. E relacionamento, aqui eu não tô dizendo somente um relacionamento íntimo, né? Tô dizendo todos os tipos de relacionamentos. Nós somos seres sociais. A nossa natureza é social. Então, a gente precisa, sim, estar com outras pessoas. O convívio em comunidade, ele é necessário, ele é importante e ele é nutritivo para o nosso corpo, para o nosso cognitivo, para a nossa alma. Então, ter bons relacionamentos, relacionamentos nutritivos, é algo que vai contribuir muito com você. Pense nas pessoas com quem você convive, como é que você se sente em relação a elas, como são os hábitos dessas pessoas, como elas se comportam. E aí você vai entender se elas estão te apoiando ou não. Isso aí também é informação para um outro episódio, um outro vídeo. Vamos ver depois. Mas enfim, cuide dos seus relacionamentos. Quando a gente fica muito tempo sem ter contato físico ou contato humano, sabe, encostar na pessoa, ter um abraço, uma conversa de olho no olho ali, a gente começa a sentir depressão. E tem estudos que comprovam isso. Então, abrace mais, se relacione, fale com as pessoas. Vamos cuidar disso também. Isso tudo é fundamental para o nosso corpo. Agora, quero trazer uma outra parte em relação ao corpo que pode ser contribuição para vocês também, que é a visão energética em relação ao corpo. O nosso corpo pode ser um grande aliado. Por quê? Tudo que a gente sente e as nossas memórias ficam armazenadas no nosso corpo. Inclusive nas nossas células, e aí a epigenética traz essa informação, a gente carrega informação ancestral, herdada. E não é só de característica física, né? Cor dos olhos, tipo do cabelo, biotipo e tudo mais. Isso também, mas a gente também herda memórias dos nossos ancestrais através das células do nosso DNA. Então, muitas vezes, coisas que a gente percebe no nosso corpo, na nossa vida, as emoções, sensações e até comportamentos, talvez não sejam necessariamente nossos, pode ser que tenha informação que foi herdada. E aí, se você tem consciência, se você está presente em comunhão com o seu corpo, fica mais fácil você perceber se essas coisas que você vem sentindo são realmente suas ou se você está percebendo, por exemplo, do ambiente onde você está inserido ou das pessoas com quem você tem convivido. Porque a nossa consciência, quando ela se expande, a gente fala de campo vibracional na constelação e fora da constelação também, a gente entende que a gente percebe energeticamente o outro.
E às vezes, muito do que a gente está sentindo nem é nosso. Na verdade, é uma percepção que a gente está tendo do ambiente ou das pessoas. E aí, Access, né? Access Consciousness traz uma ferramenta que eu gosto muito, que é assim, se você tá ok, e aí do nada, vamos dizer assim, você começa a sentir uma tristeza, uma irritação, você para e fala assim, peraí, isso que eu tô percebendo aqui como tristeza, como irritação, o que é isso? A quem pertence isso? E se no momento que você pergunta a quem pertence isso, você perceber que aquilo se dissipa, é porque você estava percebendo do ambiente ou das pessoas, ou seja, aquilo não era seu. Pode parecer meio doido isso, mas experimenta e vê se funciona. Só isso. Se não funcionar para você, tá tudo bem, você simplesmente não usa. Mas quem sabe isso pode te ajudar, não é mesmo? Não custa tentar. Vamos ser mais científicos na nossa vida, ou seja, vamos experimentar e ver o que funciona para nós. E não simplesmente comprar a ideia dos outros, porque alguém disse. Escuta, veja, leia, traz para você, vê se faz sentido, experimenta e vê se e atesta se aquilo ali funciona para você ou não. Não é mesmo? Só assim a gente sabe se funciona, o que é bom, o que não é pra gente, o que leva a gente adiante e o que não contribui. Então, seja científico na sua vida e experimente. E com relação ao seu corpo, uma coisa que eu gosto de fazer, que também é de Access Consciousness, é parar um momentinho e aí você coloca as mãos assim no seu rosto e o seu rosto nas suas mãos. E em silêncio você simplesmente percebe essa conexão, esse toque de você por você, esse carinho. E aí você diz assim, corpo, gratidão, corpo, gratidão, corpo, gratidão, corpo. E fica um pouquinho ali com você e perceba o seu corpo responder a esse momento de conexão, de carinho, de amor, de reconhecimento. Quando você se olha com amor, tudo começa a mudar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então não seja duro com você, não julgue seu corpo, não se maltrate dessa maneira. Sabe quando a gente vê uma criancinha pequenininha e a gente tem um amor incondicional por ela? Se você é pai e mãe, você sabe melhor ainda o que é isso, amor incondicional. Perceba a sua comunicação com essa criança. Perceba o que você diria em relação ao corpo dessa criança. Agora traz isso para você. Perceba se as coisas que você diz de você, do seu corpo, você teria coragem de dizer para uma criança ou para alguém que você ama muito. Se a resposta for não, então, por favor, pare de falar assim com você. Se ame, se respeite, se escolha, se cuide. Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. E quando você passa a se amar, a se cuidar, a se escolher, a se tratar com dignidade, com respeito, com carinho, isso vai aflorar em você, vai transbordar. As pessoas vão perceber e vão começar a te tratar melhor, inclusive. Por quê? Muito da maneira como as pessoas nos tratam tem a ver com a maneira como a gente se trata. Mesmo que isso não seja explícito, a maneira como a gente se trata está ensinando aos demais como nos tratar. Então vamos mudar, pode ser? A forma como a gente conversa com a gente mesmo, as coisas que a gente diz pra gente, a forma como a gente se trata, escolhendo o melhor, não só a roupa que a gente vai usar naquele dia, isso também. Começa a olhar para o seu guarda-roupa e falar qual roupa me deixaria feliz hoje. Em corpo, me ajuda a escolher uma roupa. Corpo, que alimento vai ser mais nutritivo para a gente hoje? Me ajuda a escolher. Corpo, como é que a gente pode se movimentar com mais graciosidade, com mais leveza, com mais confiança? Corpo, como é que a gente pode se amar mais hoje?
Entre em engajamento com o seu corpo. Não é conversa de maluco. Você não é o seu corpo. Você é muito mais do que o seu corpo. Agora, o seu corpo é importante, porque graças a ele você está aqui, vivendo essa experiência. Então, vamos entrar em comunhão com os nossos corpos, por favor? Sim? Vamos começar a nos amar, a nos tratar com carinho, com respeito, com dignidade, pode ser? Então, comece agora, não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar a virada do ano, não precisa esperar nada. Começa agora. É uma questão simples de escolha e decisão. Se essas informações fizeram sentido para você, contribuíram com você, me deixa saber. E me diga aqui também as suas dicas de como tratar melhor o seu corpo. É sempre bom trocar figurinhas. Busque ajuda se você tiver dificuldade de fazer sozinho. Combinado? Por amor a você, se cuide, se respeite, se trate bem. Eu vejo você. E aí? Você já se escolheu hoje?